Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus ou não? Amém? Quero louvar o Senhor em nome de Jesus Cristo, pelo imenso amor, pelo imenso poder dele, graça, pelas misericórdias do Senhor que se renovam a cada dia, irmão. As misericórdias de Deus não se renovam a cada mês como a gente faz, que nem na Santa Ceia. A gente renova a nossa aliança, mas a aliança dele se renova a cada dia em nossas vidas. Para falar a verdade, as alianças de Deus, ele se renova a cada instante, né, Isabel? Amém. Eu tive uma visão com você, minha irmã. Ontem, nós estávamos aqui, tive uma visão com você. Em nome de Jesus, que Deus te presenteie, filha. Amém? Às vezes Deus fala, às vezes Deus não fala, mas Ele vai fazer alguma coisa. Algo bom vai acontecer na tua vida. Você crê? Amém, filha? Não é só choro não, filha. Aleluia. E aí nós vemos Jesus Cristo vindo, chegando nessa terra, Ele iniciando uma igreja, a igreja vitoriosa, que pode ser amém. A igreja que as portas do inferno não vão prevalecer. Então parece o seguinte, que existe portais do inferno, né? Que vem, não, irmão, ao contrário, tem portais do inferno e a igreja vai. Quem pode dizer amém? E esse inferno não é o inferno lá, já é as pessoas que vivem o inferno. E nós como igreja, nós vamos arrebentar esses portais do inferno, vamos retirar lá de dentro aquelas pessoas, elas vão ser cada dia mais cheias do Espírito Santo. Quem pode dizer amém? Essa é a igreja, o sonho de Deus. E aí Deus, Ele me coloca, Jesus Cristo me coloca, tantos apóstolos, homens, e uma igreja. Em Atos dos Apóstolos diz que a igreja era tida bem por todos, tinha grande estima pelas pessoas, um testemunho, irmãos, fora de série, poder manifestado. E daqui a pouco a igreja, ela se une ao Estado, e no Estado, essa igreja me perde o poder e entra em densas trevas. Quem é de história sabe, o Adalto é quase doutorado em história, numa época chamada Era Negra, era de trevas da religião, a qual se impunha para ser cristão. Então a gente fala hoje dos muçulmanos, né? Os muçulmanos estão indo contra, mas eu acho que eles só estão retalhando aquilo que o cristianismo fez, que foi criar a duras penas ser obrigado a ser cristão. Quem não fosse cristão na época das cruzadas eram mortos. Depois vem toda a indulgência, inquisição, vem todas as coisas que, se a gente olha, não tem nada a ver com o cristianismo. 1500, ô glória, próximo, Deus levanta Lutero, um homem que queria fazer a vontade somente de Deus. E as coisas erradas ele tinha que deixar de lado. Não, a palavra está fazendo isso. A palavra, ela tem toda a autoridade. Ela é autoridade, ela é autoridade, nós não podemos ir contra. A salvação não é paga. A salvação não é por mérito. A salvação é pela graça. E aí quando você vê, irmãos, me impressiona um testemunho que foi dado. Vocês podem entrar na internet. Quem já viu castelos por dentro? Quem já foi em castelos aqui? Ninguém? Só o Castelo Reale. Irmãos, os castelos, não estou brincando, eram paredes que vinham daqui aproximadamente até aqui. Paredes enormes. Tanto é que tem uma foto de um míssil jogado na Segunda Guerra num castelo. O míssil bateu e ele ficou preso no muro do castelo. O míssil estava lá, né? Você viu a ponta, né? Eles tiraram o míssil, ele estava lá e ele não conseguiu quebrar aquelas paredes. Em 1500, Lutero, Deus usou aquele homem para determinar o fim dessa era das trevas, da religião, da vida sem Deus. E aí quando ele começa, aí ele coloca lá as 95 teses naquele castelo de Wittenberg, eu acho, Wittenberg. E aí ele fala, nós somos salvos pela graça. Houve
rompimento de aliança e começa a ser o protestantismo na face da terra. Irmãos, o primeiro culto, tocou-se um hino, Castelo Forte. Irmão, o testemunho é que aquelas paredes balançavam. Você acredita nisso ou não? As primeiras muros que se balançavam foram de Jericó e caíram. Mas ali era Deus começando a colocar. Porque Castelo Forte é o nosso Deus. Já escutaram isso aí? Isso é de 1500, irmãos. É antigo pra dedéu. Mas quem conhece a história e sabe o que Deus fez, mexe no coração. Sabe por quê? Deus estava colocando novas coisas nessa terra. Deus não se esqueceu de nós. E começam-se um protestantismo, pessoas, luteranismo, pessoas que queriam realmente viver com Deus. Só que aí começou a entrar um tradicionalismo. E começou a vir os avivalistas. Era de 1700, 1800. Esses avivalistas, irmãos, muito poder e graça sendo derramados sobre as regiões, País de Gales. Quando você vê aqueles países nórdicos, muitos sendo tremendamente avivados com o poder de Deus. Só que precisava ter mais uma nova transformação, porque os avivalistas estavam se esvaindo, acabando, e Deus começa o avivamento pentecostal. Rua Azusa, nos Estados Unidos. E Deus levanta aquele homem, Seymour, num país totalmente racista, um negro, que trouxe um grande avivamento. E esse avivamento pentecostal veio, irmão, tremendamente. Veio para o Brasil. E quando a gente vê esse avivamento pentecostal tremendo, muitas vidas aceitaram Jesus. Aí o que acontece? Com esse avivamento pentecostal, as pessoas começaram a buscar muito o poder de Deus. Pode apagar isso aqui, filho. Muito poder de Deus. Começou a buscar muito poder de Deus. Monte, vamos para o monte, né? Quem viu as nossas últimas eleições, tinha um irmão lá que era do monte, né? Era do monte. E irmão, amém. Eu creio, muitos pentecostais votaram nele e creram nele, amém. Eu vou te falar, eu falo que ele é corajoso, irmão, porque você falar ali no meio daqueles homens que não, realmente a maioria não conhece Deus, irmãos, eu vou te falar, ele fala, eu sou de monte, eu vou para o monte, Deus falou que você é presidente. Não foi, mas amém, o coração dele estava puro para isso. Mas glória a Deus. Mas você vê assim aquele mover pentecostal, que vamos orar e não sei o que lá, irmão, tremendo. Mas eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Como vocês não foram avisados antes, pode abrir os seus celulares e pode ver. Irmãos, vocês entenderam. Mateus capítulo 5, versículo 1, diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentando-se, aproximando-se dele, e assentando-se, e aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os, mais alto, bem-aventurados os de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Irmãos, você vê várias coisas que Jesus Cristo estava falando em características. Sabe do que? De caráter, irmão. Irmão, o problema da igreja hoje que a gente vê é que muitas vezes a igreja, ela quer o poder de Deus. A igreja, ela quer ser curada. E o que acontece, irmãos? Você sabe por que você vai na padaria? Quem que vai na padaria aqui? Ninguém. Ou você vai fazer o que na padaria? Comprar pão. Você vai no açougue comprar o quê? E comprar hoje? É panificadora? Ah, aqui é panificadora. Sério mesmo? Lá em São Paulo é padaria.
Como chama o pãozinho aqui? É pãozinho, não é? Ainda bem. Lá no Rio Grande do Sul é outro nome. Em outros lugares é outro nome. Então a gente tem que tomar um cuidado. Desculpa. Vocês vão na panificadora comprar pão. Por isso que as pessoas ficam assim. Irmãos, a igreja ensinou que aqui é um lugar para oferecer alguma coisa. E as pessoas, muitas vezes, não vocês, em nome de Jesus, que nós temos que oferecer alguma coisa, essas pessoas têm que vir. Então, a gente tem que oferecer poder, e as pessoas vêm querer o quê? Poder. Nós vamos oferecer cura, e as pessoas vêm cura. Vocês não vão numa panificadora para comprar o quê? Carro, remédio. Hoje tem muitos lugares que tem de tudo quase, né? Vocês vão numa panificadora para comprar pão. Então, quando fala-se igreja, não, nós vamos na igreja por quê? Porque eu estou com um problema aqui, eu estou com um problema lá, eu quero resolver meu problema. Esse acabou o problema, o que acontece? Não precisa de mais. Não é isso? Ou vocês ficam indo na farmácia comprando para dor de cabeça, João? Paracetamol. Você vai lá comprar paracetamol na farmácia. Aí acabou a sua dor de cabeça. Você continua indo na farmácia comprando? Muitos fazem isso. Vem na igreja porque a igreja ofereceu uma coisa para eles. O que? Nós estamos oferecendo que você vai ser curado. Então vem até ser curado. Depois que foi curado, não precisa mais. A igreja chega e oferece que você vai ter dons do Espírito Santo. Recebe dons do Espírito Santo, aí cada um abre seu ministério e tal, vamos começar a ganhar dinheiro. Não é? Não é isso, irmãos. Irmãos, eu tenho falado uma coisa. A palavra do Senhor, no Velho Testamento, ele fala o seguinte: na casa do pão tem que ter o quê? O que tem que ter na casa do Senhor? E muitas vezes tem uma máquina registradora somente. Não existe pão. Só existe aquela troca de dinheiro, aquela necessidade de dinheiro. Irmão, nós temos necessidade de Deus. Quem tem necessidade de Deus? A igreja, ela ensinou e aprendeu que a gente tinha que buscar só as coisas espirituais. Só as coisas espirituais. Mas quando a gente olha o Sermão do Monte, Jesus Cristo quer dizer para cada um de nós que nós temos que voltar a ser humanos. A igreja tem que ser humana. A igreja, ela perdeu a essência da humanidade. Irmão, eu quero que você saiba que se você só fosse para ser espiritual e fazer cura, Deus não precisava de você, Ele levantava os anjos. Deus não quer que você somente levante a tua mão e exerça a cura, mas a palavra de Deus fala para você exercer misericórdia. Quem pode dizer amém? Quando fala de bondade, quando Ele fala de temperança, é tudo relacionado, irmãos, à nossa humanidade. Queridos, quantas vezes você já ouviu falar de homens e mulheres de Deus que faz destruição no inferno? Meu Deus, ganha-se vidas tremendas. Vai e ora, pessoa ressuscitado. Tantas pessoas, e eu não digo que isso está errado, mas a família está longe de Deus. Os filhos não querem nem saber de Deus. Irmãos, quantos você vê que os vizinhos, talvez alguns de vocês, não aguentam vocês? Sabe por quê? Porque você só quer as coisas espirituais. E a tua humanidade diante de Deus? E a tua humanidade diante das pessoas? Irmão, eu quero te falar uma coisa. Tem pessoas aqui que têm exemplos na vida. É ou não é? Pai, mãe, filhos, vizinhos, pastores, autoridades que foram sobre você. Eu tive meu pai. Não quero falar muito dele, já falei demais. Eu e Cid já falamos demais, né, Cid? Nós temos que calar a boca, às vezes, né? Mas, irmãos, eu quero te falar uma coisa. Eu me lembro que antes de eu ir na igreja aceitar Jesus Cristo, um homem que era totalmente sincero, e eu não via mentira nele. Está aqui minha esposa, conheceu minha sogra, um homem de Deus, que eu falo, meu pai. Uma vez eu vi ele íntegro, sincero, na frente da televisão, vendo o R.R. Soares. Tem muitos que criticam, irmão, aquele homem foi uma bênção na vida do meu pai. Ele estava lá orando. Aquilo mexeu no meu coração, porque meu pai estava vendo uma coisa, e eu queria a mesma coisa que meu pai queria. Eu estava sendo impactado, mas um homem que era um exemplo na minha vida, ele só tinha coisas a acrescentar na minha vida. Ele não tinha destruição para mim, ele tinha coisas boas. Eu quero te falar em nome de Jesus. O meu pai, ele nunca orou por uma pessoa para ser curado. Orou, Adri? Você lembra de alguma coisa? Ele aceitou Jesus com 6 meses. Ele foi batizado e Deus levou ele. Ainda chegou
e falou com o pessoal que estava orando lá em casa, falou, ó, não ore, porque ele é meu. Deus falou para parar de orar, cara. É ou não é, Adri? Ele é meu. Meu Deus do céu. Irmãos, quando a gente vê isso, meu pai não fez maravilhas e cura, mas ele transformou, através dele, quantas pessoas, irmãos. Quantas pessoas que conheceram meu pai, o Senhor, ele tem falado conosco, por causa daquele terreno lá de Suzano, que alguns irmãos sabem. Gente, você tem que ver a estima que ele fala em relação ao meu pai. Caráter. Querido, eu quero saber como que é o teu caráter. Como é a tua humanidade diante das pessoas. Não adianta você ser um cristão que move montanhas, sendo que as pessoas não te suportam. Tem situações que você tem que pedir perdão, né, Djaneira? Né, Marli? A gente erra, nós somos falhos, mas isso é uma questão de caráter também. E eu acho uma coisa muito interessante, que Jesus Cristo, quando ele chega e fala do Sermão do Monte, ele estava conversando com os discípulos dele, e esses discípulos que daqui a um tempo ele manda ir curar, eles voltaram depois de tantas curas e se alegrava demais. Por quê? Porque os demônios se sujeitam, as pessoas são curadas, os enfermos se levantam, os cegos veem e tal, e Jesus Cristo olhando, eu acho que ele estava alegre, mas ele estava vendo que ele estava conversando com um monte de gente, um monte de criancinha brincando com o primeiro brinquedo. Porque você sabe que os nossos brinquedos só mudam de tamanho e cor, sabia, né? Antes, o Alvir gostava de carrinho. Você gostava de carrinho, Alvir? Agora gosta de carrão, né? Só aumentou o tamanho, não é verdade? Não é verdade? Que nem falaram, o homem, ele gosta do controle, né? Então, já viu o homem? Tem um homem que entra no carro, quando ele viu que ele tem o controle do carro, parece que cria até pelo. E já sai, parece que é o... Posso falar muito não. Controle, televisão. E aí o que acontece, irmãos? A gente gosta dos nossos brinquedos. Gosta dos nossos brinquedos. E Deus deu um brinquedo para aqueles discípulos. Vocês vão curar. E quando eles vieram, que as coisas estavam acontecendo, ele falou, mas vocês não têm que se alegrar por causa disso. Vocês têm que se alegrar porque os seus nomes estão arrolados aonde? Eu quero te fazer uma pergunta. Repreender demônio garante meu nome no céu? Vocês conhecem a Bíblia, estou vendo. Se curar alguém, garante meu nome no céu? Não garante. E por que Jesus Cristo, ele falou dos nomes deles arrolados no céu? Depois que eles vieram de tanta cura, de tanta coisa. Por quê? Jesus Cristo, ele tinha que chegar e falar para cada um deles, gente, isso tudo é tremendo, mas não é esse o motivo da tua alegria. O motivo da tua alegria é o teu nome sendo escrito no livro da vida. A palavra do Senhor fala que os filhos de Deus têm uma característica, uma única característica entre todos. Como por exemplo, tem característica entre os derrotados. Você sabe qual é a característica que é igual, que todos os derrotados têm? Eles desistiram. Sabe qual é a característica dos vitoriosos? Quem sabe? Também são persistentes. Sabe qual a característica dos salvos? Persistência, também. Mas qual é a característica que define o Filho de Deus? Uma característica dos filhos de Deus: eles não vivem pecando. Irmão, quem peca aqui levanta a mão. Quem não peca? Tem uns que não levantaram, quem não peca? Tá bom, de novo. Quem peca que levanta a mão? Agora todos. Quem tem prazer no pecado, levanta a mão. Quem não tem prazer no pecado? Amém. Tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente dá umas pegadinhas para acordar os irmãos. Mas queridos, eu quero te falar em nome de Jesus Cristo, meu irmão. Olha aí, ó, a benção. Irmãos, os filhos de Deus não vivem pecando. Eu quero te falar em nome de Jesus, olha para mim. Eu quero te falar em nome de Jesus Cristo, que há perdão para todos nós. Se você errou, irmão, Deus, Ele tem prazer em te perdoar.
Errou contra o irmão, vai lá, peça perdão para ele. Se acerta, Deus tem o prazer em perdoar. Se você, irmão, pisou na bola com alguém, irmãos, vai lá e se acerta. Se você deu uma fechada no trânsito, querido, faça como você gostasse que fizesse com você. O que Jesus Cristo estava falando? Em todas essas coisas, irmão, volta a ser humano, irmão. Eu não quero dizer que você não vai levantar a mão e as pessoas ser curadas. Tem que ter. Mas isso não é o principal. Como que você é a carta de Jesus Cristo? Eu quero te fazer uma pergunta. Como que você é a carta de Jesus Cristo na tua empresa onde você está trabalhando? As pessoas aceitam Jesus onde vocês estão trabalhando? Por causa do teu testemunho as pessoas aceitariam Jesus? Por causa do teu testemunho você aceitaria Jesus? Que duro. Quem se fosse pastor aqui seguiria você mesmo? Levanta a mão. Meu Deus, mas ninguém. Obrigado, João. Irmão, sabe por que é duro isso? É porque nós aprendemos um cristianismo comunista. Nós viemos já com pensamento comunista. Você sabia? O cristianismo brasileiro tem comunismo na mente do cristianismo. Você é contra aqueles que são contra você. Você já viu igreja evangélica, certo? Tem igrejas evangélicas. Eu fui numa rua que tem pelo menos umas 6 igrejas evangélicas. A rua não é comprida, irmão. Quem conhece ali as piscinas lá do Márcio, eu acho, tem umas 6 igrejas. Irmão, igreja evangélica não é de Deus? Amém ou não? Quem pode dizer amém? Aí o irmão está aqui com a igreja. Olha o pensamento comunista. Eu estou com a igreja aqui. Está aquela luta, 10 pessoazinhas, não tem vindo muita gente. Aí abre-se uma igreja do outro lado da rua. O que esse pastor fala? Glória a Deus, aleluia. Não, olha o inimigo se levantando. É ou não é? Isso é um pensamento de Deus? Não, é o comunismo, irmão. Eu tenho que me dar bem. Porque essa coisa de comunismo de todo mundo, irmão, sai fora disso, que isso aí é furado. É só para bobo ver. Irmãos, eu quero te falar em nome de Jesus. Eu quero te trazer o evangelho do reino, que é um evangelho que transforma caráter. Amém? A Bíblia fala que aqueles que mentiam, vamos lá, aqueles que mentiam. Irmão, se você mente ainda hoje, não minta mais. É caráter. Aqueles que roubavam. Presta minha carteira, Adri. Aqueles que roubavam. Tá feia a coisa aqui. Aí caiu o dinheiro da minha carteira. Aqueles que roubavam. No coração de vocês eu quero te fazer uma pergunta. Quando você está no ônibus e cai o dinheiro da pessoa da frente, o teu coração é pegar e dar para a pessoa, ou pôr seu pé em cima assim, ó? Não é engraçado? Obrigado, João. Irmãos, aqueles que roubavam, não roubam mais, irmão. Tem pessoas aqui, queridos, que tem o coração transformado pela palavra de Deus, sério. Pessoas que... E um foi meu filhão ali, ó. Eu falo muito dele, às vezes eu estou dando muita moral pro filhão. Tá me gravando aí, filho? Mas, cara, ele tem dado um testemunho de quem quer Deus, as minhas filhas. E olha, eu vou te falar uma coisa, irmãos. Eu abomino pessoas que só querem que a sua família se dê bem. Isso não é cristianismo. Isso é comunismo, irmão. Eu quero que eu me dê bem. Meus filhos são os melhores. A minha esposa é a melhor. Os meus parentes têm que ver que a minha casa, irmão, sabe o que você está criando dentro da tua casa? Um monte de pessoas competidoras, que infelizmente eu vou te falar, não vai se dar bem. Porque por mais que sejam inteligentes e sejam isso, a única coisa no coração deles é competição. Eu tenho que ser o melhor. Nunca vão ser felizes. Eu conheço famílias, irmãos, que só vivem naquela competição. Meus filhos é o melhor, meus filhos são o melhor, os meus são o melhor. Por que o meu filho tem que ser o melhor? O meu filho não é melhor, ele joga bola, eu acho que eu jogo melhor que ele, se eu for jogar. O João joga bem, não joga, João? Irmãos, eu quero que em nome de Jesus Cristo você entenda, Jesus Cristo
quando ele pregou o evangelho, ele falou uma coisa muito interessante quando ele estava indo embora. Vocês vão fazer coisa muito maior que eu, cara. Vocês vão fazer muito mais do que eu. Ele não estava preocupado com o nome dele, ele estava preocupado era com o reino de Deus. Ele não estava preocupado com a família. Você sabe o que destruiu muitas coisas no Japão? O nome. E ainda eu tenho algumas marcas que eu tenho que tirar da minha vida. O nome da pessoa. Eu tenho que pôr o nome de Jesus Cristo na minha vida, e você tem que ter na tua vida. Não é a tua família que tem que dar bem, mas é o reino de Deus que tem que se dar bem. Porque talvez, irmão, eu vou te falar, Deus chamou meus filhos para não ser aquele sucesso. Talvez o Pedro pode ir para a Índia, não ter sucesso nenhum. Ou talvez ele vai ganhar milhares de pessoas para Jesus. Mas é reino. Eu vi o testemunho do David Keelan, piloto de avião. No dia que ele foi chamado para ir para uma grande companhia, foi chamado algo irrecusável. Se os pais dele tivessem visão de o meu filho tem que ser o melhor, irmão, tchau David Keelan, ia ser somente um piloto comercial. Ele abandonou tudo, ele não quis. O cara ainda olhou para ele e falou assim: cara, você está jogando fora a oportunidade da tua vida. Mas ele não quis, porque houve uma palavra que Deus queria ele. Quando ele chegou na casa dele para contar, imagina os pais dele: pai, eu recusei a proposta. Ele é irlandês, Estados Unidos, lá de ser um piloto comercial. Os pais dele começaram a chorar e se abraçar. Eles eram missionários. Irmão, não existe sucesso maior, não existe honra maior na qual Jesus Cristo é honrado. Não existe, querido, levantamento de defunto. Não existe pessoa sendo curada em detrimento à honra de Deus. Eu quero te falar em nome de Jesus, irmãos. Eu erro demais. Eu preciso acertar mais. Mas nós precisamos, em nome de Jesus, entender que Deus quer restituir a nossa humanidade. Abre em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. O versículo 4 diz assim: quem abriu diz amém. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada um também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de quem? De Deus Pai. Isso aqui é uma poesia, irmãos, para quem realmente entendeu o que é Evangelho. Queridos, o nosso chamado não é massacrar pessoas, não é chegar e falar que não vai ser ninguém, não é isso. Muito pelo contrário. Eu quero que vocês sejam pessoas brilhantes. Mas o coração do nosso coração precisa ser transformado. A nossa competição de nós queremos ser mais que as outras pessoas simplesmente deixou a gente mais embaixo. Jesus Cristo, Ele foi o exemplo. Ele, sendo Deus, Ele deixou tudo o que é Deus, Adriano. Tudo. Se algumas pessoas aqui fossem Deus, não ia deixar não, irmão. Já pensou, algumas pessoas aqui sendo Deus, vem o ladrão para te roubar? Tenho certeza que o Luiz não, né, Luiz? Pelo amor de Deus. Mas vem um ladrão para te roubar? Que vem os demônios, os anjos, e morra. A pessoa é fulminada na hora. É ou não é? Você acha difícil isso no meio cristão, irmão? Você acha difícil no meio cristão? Queridos,
no nosso meio precisa ser transformado, porque só foi falado em poder. Você tem que ser humano em nome de Jesus. Essa pessoa que está do teu lado merece ser amada ou não? Merece ou não? Dá pelo menos uma olhadinha para a pessoa do teu lado. Merece ser amado, não merece? Talvez essa pessoa do teu lado, ela tem uma doença incurável, mas o que ela está precisando de hoje é um abraço. Não é que você ore por ela, mas que também ore por ela. Amém? Vocês estão entendendo? Eu já estou terminando, querido, mas eu quero te falar em nome de Jesus Cristo. Hoje, a partir de hoje, quando terminar esse culto, começa o prático na tua vida. Eu quero que você levante mãos e pessoas sejam curadas. Às vezes eu estou lá com o Gilson, e o Gilson, graças a Deus, não é uma pessoa que chora emotiva, é um cara bem firmão. E às vezes a gente está com ele lá, a gente está falando algumas coisas de Deus, ele falou uma salva, e já vai lá para trás, cara, dá uma olhada, cara, e eu não sei, Deus falando com ele, mas ele tem dado bom testemunho na firma, irmão. Tem um tempo atrás que não dava muito, não, mas Deus está transformando nossa vida, né, filhão? Deus está transformando vidas. A transformação de vida de uma pessoa, querido, eu vou te falar. Nunca chegue e fale que um homem é de Deus porque levanta defunto. Não faça isso. O homem é de Deus pela quantidade de Deus, de quanto ele se entrega a Deus. Amém? Porque para falar a verdade, o Espírito Santo, irmão, se você hoje clamar, o Espírito Santo, ele tem tanto prazer de te encher. Mas quanto que Deus tem de você? Você pode até ter muito de Deus, algumas pessoas têm muito de Deus, mas Deus tem bastante de você? Amém? Amém? Glória a Deus. Eu creio que o coração de Jesus Cristo nunca foi criar um clube mesmo, sabe? Pessoas dançando, pulando. Não que isso faz diferença, a gente já colocou lâmpadas, porque para algumas pessoas, tem pessoas que realmente Deus mexe. Eu acho legal. Isso não tem importância. Mas o coração de Deus não era que as mulheres usassem saia, os homens só de terno, em outros lugares de outra forma. E algumas trejeitos cristãos, mudando de jeito, até de falar na hora que vai trazer alguma palavra. Nós não precisamos disso, mas nós respeitamos tudo isso. Ou de chegar e fazer mega espetáculos, trazer... Vamos dizer, se hoje estivesse aqui pregando o Cláudio Duarte, e a semana passada a gente falasse com o pessoal que ia vir o Cláudio Duarte aqui, como que estaria essa igreja? Mas é uma sal que veio pregar e não avisaram ninguém ainda. Talvez se avisasse, uma sal. Então a gente criou expectativas em pessoas. Não era o coração de Deus. O coração de Deus é uma igreja liberta, filho. Jesus Cristo veio para te salvar e te amar. Mas não é só isso. Salvação é de graça. É pela graça, amém? Ele veio levantar pessoas para honrar o Pai. Que ele nem falou que era dele mesmo. Quero que vocês honrem Ele que está no céu. E honrar a Deus que está no céu, irmão, não é levantar defunto. É quando as tuas obras de justiça, de graça, tua misericórdia e amor, as pessoas verem manifestar na tua vida. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Quem precisa ser misericordioso aqui diz amém. Quem precisa ser mais manso diz amém. Não, eu disse amém mais forte, porque eu preciso ser mais manso. Quem precisa ser mais complacente, mais dado pela pessoa? Nós precisamos. Fecha teus olhos em nome de Jesus.